Olá, gente. Eu sou a professora Valéria Maranhão e hoje nós vamos falar do vídeo Como preencher a seção financeira de um plano de negócio e ter um planejamento de sucesso para a sua futura empresa. Este vídeo faz parte da série Plano de Negócio aqui no canal Gestão na Gastronomia. Gente, nós estamos falando sobre como você criar um plano de negócio e você ter a parte financeira do seu plano de negócio toda preenchida para você avaliar se o seu negócio é viável financeiramente ou não antes de abrir ele. Este vídeo ele serve tanto para futuros empreendedores que realmente desejam abrir o seu negócio e querem avaliar antes de abrir se o seu negócio tem viabilidade ou não, como também ele serve para pessoas que estão fazendo seu trabalho de conclusão de curso na área de plano de negócio em gastronomia. Então, nós vamos preencher com exemplos da área de gastronomia uma planilha de plano de negócio, que é a planilha do Sebrae, tá certo? A gente vai dizer aqui a estrutura básica da planilha do Sebrae, tá certo? É uma planilha do Sebrae Paraná, que foi elaborada em 2018 e tem tido diversas atualizações, tá? E ela é composta por essas etapas da parte financeira: investimento fixo, prazos e estoque, faturamento, mão de obra, custo fixo, tributos, financiamento, comissões e outros custos variáveis e sazonalidade. E temos duas abas apenas de consulta: demonstração do resultado do exercício e indicadores. Vale salientar, gente, que se essa planilha ela tem que ser preenchida em Microsoft Excel. Ela não funciona muito bem em Google Planilhas, porque ela usa a programação do Excel, que é diferente da programação do Google Planilhas, certo? Então, é muito importante que você utilize o Excel. Ah, professora, como é que eu faço para ter acesso a essa planilha? Você vai acessar a planilha essa aqui, tá certo? Você vai acessar ela no site do Sebrae, que eu estou apresentando aqui na tela, sebraeparaná.com.br/planilhas, plano de negócios. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ela é totalmente gratuita, tá certo? E você vai clicar aqui, ó, em baixar arquivo, tá? Ele vai pedir um breve cadastro, e-mail, nome completo, e vai pedir esse cadastro e depois você consegue baixar ela de forma gratuita, tá certo? Então, é isso aí, você baixa aqui, tá certo? Pega aqui o link na descrição do vídeo e baixa aqui que a gente já vai começar, tá certo? Aqui estamos na planilha de plano de negócio do Sebrae e você vai clicar aqui em iniciar plano de negócio. Antes disso, veja que aqui ele traz a senha de desbloqueio. Como a planilha é gratuita, você pode desbloquear as fórmulas e alterar o que você precisar. Eu sugiro que não faça, a não ser que seja alguma atualização de alíquota, de tributo, alguma coisa assim. Mas fora isso, eu sugiro veementemente que não mexa nas fórmulas, pois ela já é bem completa e você pode perder alguma coisa, tá? Então, vamos clicar em iniciar plano de negócio e você tem todas essas abas. É um plano de negócio completo, gente, completaço. Porém, hoje nós vamos trabalhar apenas a parte de análise financeira. Em outros vídeos eu pretendo trabalhar as outras etapas, mas hoje nós vamos trabalhar apenas a análise financeira. Tá? Então você clica em análise financeira e ele vai aparecer um submenu de análise financeira, que é justamente o menu que eu mostrei no slide agora há pouco. Tá? Esse menu, você vai clicar em cada um deles e preencher os seus dados. Com esse preenchimento dos seus dados, você vai conseguir avaliar na aba Indicadores, você vai conseguir avaliar se o seu negócio é viável ou não. Só para você ter uma ideia, antes de a gente preencher, né, ele traz o cálculo do investimento necessário, ou seja, o dinheiro que você precisa para abrir a empresa. Ele vai trazer o ponto de equilíbrio, ele vai trazer o giro do estoque, ele vai trazer o quanto você precisa de capital de giro, ele vai trazer indicadores de lucratividade, rentabilidade, de viabilidade, qual é a sua taxa interna de retorno, qual é o seu valor presente líquido, qual é o seu payback, e ele vai trazer uma análise de cenários, se eu aumentar o preço, se eu diminuir o preço, se eu aumentar o custo, o quanto isso afeta o meu lucro. É impressionante o resultado final dessa planilha, tá certo? Então vamos começar, né, pelo investimento fixo. Pega aí o seu caderninho e anota as etapas. Primeira etapa, investimento fixo. Gente, o investimento fixo, você precisa preencher tudo que você vai fazer para abrir a empresa. Exatamente tudo.
Então, por exemplo, se você vai fazer uma reforma, você precisa colocar aqui na aba construções, digamos que você gastou 15 mil reais, você pretende gastar 15 mil reais com uma reforma, tá certo? Digamos que você vai comprar um fogão industrial, digamos que você vai comprar um forno, digamos que você vai comprar uma panela mexedora. Eu não vou, para não alongar o vídeo, né, eu não vou aqui pesquisar esses valores, mas o ideal é que você pesquise realmente quanto custa cada um desses itens, tá certo? Para que o seu plano saia o mais fidedigno possível, né? Então, uma geladeira, freezer, certo? Você tem que colocar tudo o que você vai precisar. Então, eu vou jogar alguns valores aqui, tá certo? A título realmente de exemplo. Eu não estou calculando se eles são verdadeiros ou não, tá? E você tem que pesquisar eles. Então, você pesquisa esses valores e aí você vai baixando e tem as outras categorias, gente. Ó, categoria de móveis, certo? Digamos que você vai comprar, né, 20 mesas, certo? 80 cadeiras. Aí você vai comprar pratos, você vai comprar copos e taças, você vai comprar talheres. Então você tem que colocar tudo que você vai usar no seu negócio. Você tem que colocar panelas, tá certo? Utensílios de cozinha, tudo necessário para abrir. Decoração, tá certo? Tudo. Aqui em cima tem que ter ar-condicionado, né? Ar-condicionado, exaustor. Então você vai preenchendo, tá certo? Tudo que você vai precisar para abrir o seu negócio. Tô realmente chutando alguns valores aqui, tá? Só para poder a gente ter uma noção do preenchimento da planilha, né? Nada exorbitante. Então, eu fui preenchendo, certo? Você pode colocar decoração aqui embaixo. Você deve colocar computadores, deve colocar PDV, câmeras de segurança, tudo o que você precisa para abrir o seu negócio. Se você está abrindo uma franquia, você tem que colocar aqui a taxa de franquia. Se você vai comprar um veículo, tem que colocar o valor do veículo, tá certo? E outros é tudo que for investimento. Custo não é aqui. Aqui não entra aluguel, não entra folha de pessoal, isso é em outra aba, certo? Aqui embaixo ele vai já calcular, somar o investimento fixo total e já calcular a depreciação, ou seja, o quanto esses bens eles perdem de valor por mês, certo? Ele já calcula aqui. Aí depois que você terminar isso aqui, com muito carinho, com muito cuidado, com pesquisa mesmo de cada item para o seu plano ser fidedigno, você clica aqui em voltar e você vai para a próxima aba. Qual é a próxima aba? Prazos e estoque. Em prazos e estoque, essa aba ela tem como objetivo você calcular o capital de giro que a sua empresa precisa para abrir. Esse é o objetivo. Ela é simples. Ela poderia ser mais complexa? Poderia. Ela basicamente trata de que você já tem uma média. Mas pode ser que você tenha diversos fornecedores e a sua média seja diferente, né? Porém, se você não tem noção dessa média, você deve pesquisar, certo? Você deve pesquisar. Existe um site do Sebrae chamado Ideias de Negócio do Sebrae. Então você deve procurar o seu modelo de negócio e ele traz um pouco dessas informações, tá? Ou ligar para fornecedores, ligar para concorrentes e ver qual é o prazo de venda que ele dá, tá certo? E você fazer essa simulação. Então isso é interessante. Então, por exemplo, uma política de venda. Vamos falar de um restaurante, tá certo? Vamos supor que hoje em dia a maioria das pessoas passam restaurante no crédito, tá certo? Por quê? Para ganhar pontos. Porém, tem muita gente que paga restaurante no Pix, né, que paga restaurante no débito, mas vamos colocar aí uma porcentagem maior para crédito, vamos dizer que 70% é de vendas a prazo, 70% dos meus clientes pagam no crédito. Automaticamente ele muda ali as vendas de à vista para 30%. Por quê? Porque a soma tem que ser 100%. E aí você vem aqui e você coloca os dias que a sua maquineta dá. Se você já tem maquineta, você já trabalha com ela, você vê quantos dias
a maquineta lhe dá o dinheiro de uma pessoa que passou, o cliente que passou a compra no crédito. Geralmente é 30 dias para você pagar a taxa mínima. Se você pagar uma taxa maior, ele dá antes. O que foi que ele fez aqui? Ele fez o prazo médio de venda. 30% dos meus clientes pagam no mesmo dia e 70% pagam em 30 dias. Então eu vou ter uma média de 21 dias de recebimento do dinheiro, ou seja, em média, eu recebo o que eu vendi 21 dias após a minha venda. É isso que significa, né? Para mais informações sobre isso aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre capital de giro em breve no nosso canal. Tá? A política de compra. O que é a política de compra? A política de compra é o prazo que o seu fornecedor ele lhe dá. Esse fornecedor, você pode ter vários fornecedores, né? Então, isso aí fica um pouco complicado de calcular assim, sozinho. Abra, de repente, uma planilha auxiliar, um outro arquivo. Eu acho que é interessante isso, tá certo? Você ter um arquivo de informações auxiliares, de pesquisa auxiliar, porque aqui você vai ter uma síntese. Então, por exemplo, se 30% das suas compras é hortifruti e granjeiro e você compra à vista, se 50% do valor das suas compras é proteína e você compra por 60 dias. Então você tem que fazer uma média disso. Você não tem como fazer aqui. Você tem que fazer a parte, tá certo? Então você vai ter que fazer uma conta à parte e depois você vai trazer a síntese para cá, porque aqui é só à vista e só a prazo. Então vamos lá. Como o restaurante geralmente utiliza muitos produtos frescos, vamos dizer que 50% das nossas compras são à vista, certo? E só 50% é a prazo. Então vamos dizer que 50% é a prazo, ele vai mudar automaticamente 50% para à vista. E você também coloca aqui o prazo do cartão. Em média, eu pago o meu cartão a cada 30 dias, né? Então ele vai fazer aí a média de ponderada de 15 dias, claro. Se 50% eu pago na data zero, que é à vista, e 50% eu pago em 30 dias, em média, o meu pagamento a fornecedor é de 15 dias, tá certo? Então, esses dados de dias, eles são essenciais para ele calcular quanto você precisa de capital de giro. Ele faz isso nas próximas páginas, basicamente lá na página de indicadores. Ele vai dizer o que você precisa de capital de giro, tá? Gente, agora vamos falar sobre a política de estoque. Basicamente, isso é bem simples. Quanto você mantém em estoque? De quanto em quanto tempo você faz reposição de estoque? Dependendo se você tem uma organização, né? Geralmente em gastronomia a reposição de estoque é semanal. Alguns produtos frescos, diariamente ou até dia sim, dia não. Mas, na média, você faz compras semanais para uma empresa de gastronomia. Agora, depende muito da empresa, né? Se você é uma peixaria que trabalha todos os dias com produtos frescos, todo dia você vai estar fazendo compras. Agora, se você é uma confeitaria que trabalha com encomendas, de repente toda semana você faz compras. Então, depende do que você vai colocar aí. Quando eu escrevo aqui 7 dias, eu estou dizendo que eu faço compras a cada 7 dias, tá certo? E aí, por fim, ele pede uma estimativa de estoque inicial em dinheiro. Novamente, essa planilha ela é bem simples e você precisa fazer uma planilha auxiliar. Lembrando que um estoque está vinculado ao outro. Se eu inicio a empresa e eu só faço compra a cada 7 dias, eu tenho que ter um estoque inicial para 7 dias. Se eu colocar aqui 15 dias, eu tenho que fazer um estoque inicial para 15 dias, certo? Aí você faz uma planilha auxiliar, o que é que eu vou comprar para passar os meus primeiros 7 dias. Então, você faz aquela compra inicial, coloca tudo, tá? Por exemplo, materiais auxiliares de cozinha, como papel alumínio, tá certo? Papel toalha, né? Papel manteiga. Coloca tudo que você usa na cozinha nesse estoque inicial. Farináceos, temperos, cereais, carnes, aves, frangos, óleos, tá certo? Coloca tudo, não esquece. É complexo? É, mas quanto mais preciso você for, melhor vai ficar o seu plano de negócio. Agora, se você quiser aí, você tem uma estimativa, você tem uma experiência já, e você tem uma estimativa na sua cabeça que o seu estoque inicial é 10 mil reais, vai aí e joga 10 mil reais. Mas quanto mais preciso você for, melhor vai ficar o seu plano de negócio. Eu tenho uma sugestão de site, vamos abrir aqui, né?
Existe para cada estado um site chamado Preço da Hora. Você consegue olhar o preço de materiais de supermercados. Então, eu estou abrindo aqui o da Paraíba, que é onde eu estou. Preço da Hora Paraíba, tá certo? E aí, nesse site Preço da Hora Paraíba, você vai conseguir analisar preços de tudo, tá certo? Então, por exemplo, leite condensado, tá certo? Ele vai trazer aqui as marcas, né? Como, por exemplo, colocar aqui Camponesa, que é muito utilizada aqui em João Pessoa. E aí ele vai trazer os preços, a média de preços. Isso aqui, para você fazer uma lista de estoque, é perfeito. Você não precisa ir no supermercado, certo? Você vê a média de preço nos supermercados da sua cidade. Todo estado tem o seu site Preço da Hora. É vinculado ao Tribunal de Contas do Estado, tá? Então você procura aqui e você faz a sua lista de estoque e coloca o valor total da lista de estoque aqui. Ok? Terminamos isso aqui. Isso vai ajudar a calcular o que a gente precisa de capital de giro e de investimento inicial. Vamos clicar aqui em voltar. E agora a nossa próxima etapa é faturamento. Essa planilha, gente, ela é dividida em produtos e serviços. Lá embaixo tem um monte de linha e começa serviços. Por que dividir? Porque produto é uma coisa e serviço é outra. Você paga imposto sobre produto e imposto sobre serviço. Com a reforma tributária, tudo isso vai acabar, vai ser um imposto único, né? Porém, enquanto essa reforma ela não é implantada, a gente precisa dividir o que é produto do que é serviço. Geralmente, em gastronomia, a gente preenche em produto. Por quê? Porque a gente oferece um produto que tem insumos. Então, a gente paga ICMS, tá certo? Mas dependendo do seu modelo tributário, fale com o seu contador. Pode ter produtos seu que seja produto e pode ter produtos que sejam serviços, tá certo? Então, por exemplo, eventos. Eventos é serviço. Você fazer um evento é prestação de serviço, tá? E você vai pagar ISS, que é Imposto sobre Serviço. Mas venda de restaurante comum, confeitaria, cafeteria, é produto. Então, você vai pagar ICMS. E aqui, gente, vai ficar um pouco pequeno, mas você pode dar aí um zoom na tela do YouTube, porque ele traz essa, deixa eu diminuir um pouco aqui os menus de cima. Ele traz essa estrutura aqui que é fixa, que não tem como você tirar, que ele traz um resumo, total de produto, total de serviços e total, tá? E aí você vai preencher aqui, o que é que você vai preencher aqui? O seu cardápio. É isso mesmo, você vai preencher aqui o seu cardápio. Para eu não inventar nomes aqui, a gente não prolongar um vídeo que já é naturalmente longo, então nós temos aqui entrada 1, entrada 2, entrada 3. Eu vou colocar assim, como se fosse um cardápio, tá certo? De entrada, prato principal e sobremesa. Principal 1, 2, 3 e 4. E aí você coloca o seu cardápio todinho aqui, tá certo? Aí, sobremesa 1, 2 e 3. E bebidas. Então, água, refri, suco, vinho. Então, você vai colocar tudo o que tem no seu restaurante. E agora vem uma grande pesquisa. Em uma tabela só, tem uma grande pesquisa. Você tem que preencher o quanto você vende de cada um por mês, o quanto é de custo unitário de cada um por mês e o qual é o preço que você vende de cada um por mês. É um grande desafio, né? Se você já é um empreendedor, você já tem uma empresa, isso é até relativamente fácil de preencher. Você vai pegar o seu histórico de vendas, você vai pegar suas fichas técnicas para preencher a coluna de custo unitário e vai pegar o preço que você pratica para preencher o preço. É até interessante, de repente, você preencher para ver se a sua empresa está sendo viável, mesmo ela já estando aberta. É interessante você preencher o plano de negócio. Agora, se você está fazendo trabalho de conclusão de curso, está fazendo um projeto de plano de negócio que você ainda não abriu a empresa, essa tabela ela pode ser muito desafiadora. Como é que você vai definir a quantidade de vendas? Você tem que definir a quantidade de vendas pelo seu plano operacional. Se eu tenho 20 mesas no meu restaurante e 4 cadeiras em cada mesa, total de 80 mesas, total de 80 cadeiras,
eu não posso dizer que em um dia eu recebo 1.000 clientes. Como é que eu vou passar 1.000 clientes em apenas 80 cadeiras? Tá certo? Então, isso ele tem que ter coesão. O que você botou lá no investimento fixo tem que ter coesão com isso aqui, tá certo? Então, você tem que, com base no investimento fixo, calcular a quantidade de clientes. Eu tenho até uma planilha que faz essa simulação operacional e eu vou gravar um vídeo sobre ela também, tá certo? E aí você faz essa conta, né, de operação para dividir no cardápio. Geralmente isso é calculado em materiais. Você pode encontrar livros de operacionalização de serviços de alimentação, planejamento de cardápios, planejamento de empresas do setor gastronômico. É uma coisa bem operacional mesmo que tem como você definir. Custo unitário é definido pela ficha técnica, tá certo? Então, você vai fazer a ficha técnica da sua entrada, quais são os insumos que ela leva, qual é o custo de cada uma, e o preço de venda unitário, você vai definir aí o método que você usa, né? Geralmente, para plano de negócio, para TCC, eu sugiro fazer com o markup, ou seja, definir um fator multiplicador e você multiplicar a ficha técnica por esse fator multiplicador, tá? Então, a gente vai preencher aqui aleatoriamente. Eu vou dizer que eu vendi em um mês 300 entradas de cada um, 500 pratos principais de cada um, 300 sobremesas de cada uma, 1.000 águas. Não, acho que eu botei em sobremesa ainda, 300. 300 sobremesas, 1.000 águas, certo? 1.000 refrigerantes, 500 sucos, 400 vinhos. É chute. Estou chutando aqui para poder a planilha funcionar, certo? Vamos também colocar aqui custos unitários aleatórios, tá? Aleatórios. Nisso aqui eu estou tirando realmente fonte, vozes da minha cabeça, só para mostrar como a planilha funciona, tá certo? Então aqui vamos colocar custos maiores, né? Porque a gente tem aí pratos principais, tá certo? Vamos colocar aqui sobremesas, vamos colocar um pouco mais barato, né? Os custos, certo? De cada uma. E água, refrigerante, suco, né? Vamos colocar outros valores, tá? E aí, por fim, os preços, né? Só para funcionar aqui, eu vou fazer um fator multiplicador aqui. Eu vou multiplicar o custo unitário por 3,5 para poder fingir que o preço é 3,5 vezes aquilo ali. É só para funcionar, tá certo? Você pode colocar o preço que você quiser. Então, eu fiz aí o preço e ele está trazendo aqui em cima já os totais. 87.900 de custo e 307 mil de faturamento por mês. Então, veja, só uma besteirinha que eu preenchi, né? Ele já deu esse faturamento enorme, né? Que já enquadra aí no Simples Nacional, tá certo? Então, isso aqui é um faturamento já altíssimo, né? Mensal, tá certo? Então, feito isso aqui, feito seu cardápio, suas vendas, que é pelo planejamento operacional, seu custo unitário, que é pela ficha técnica, e o preço de venda que você tem que calcular aí baseado no custo, né, incluindo seu lucro e tudo, que é markup, que aí a gente vai ter outro vídeo depois só sobre markup, tá? Você clica aqui em voltar e ele volta para aquele menu inicial. Agora vamos clicar em mão de obra. É isso aí, gente. Você vai preencher a tabela da sua equipe. Tem poucas linhas? Tem, mas dá uma juntada no pessoal, o pessoal que tiver o mesmo salário, coloca uma linha só para poder você dizer. Primeiro vamos colocar aqui um prolabore para você, né? Que é o dono da empresa. Digamos que você tira aí 5.000 reais por mês. É claro que dependendo do porte da empresa, por exemplo, se for um MEI, você não consegue tirar esse lucro para você, tá? E aí vamos dizer que você contrata um chefe de cozinha. Vamos dizer que você contrata um subchefe de cozinha. Vamos dizer que você contrata cozinheiros, auxiliares, cumim, que é da limpeza, garçons, caixa, certo? Vamos colocar uma equipe assim. Um chefe de cozinha, um subchefe, 2 cozinheiros, 2 auxiliares, 2 cumins, 3 garçons e um caixa. Vamos dizer que é a sua equipe.
tá? Vamos colocar um salário para o chefe de cozinha igual ao seu aqui. Lembrando que se você for ser o chefe de cozinha, quem é sócio, a soma dos valores dos sócios entra ali embaixo, em Prolabore. Então, se é você e mais um sócio, cada um tira 5 mil, bota 10 mil ali embaixo, certo? Mas aí, se você é o chefe, não bota o salário do chefe em cima, que aí você vai estar duplicando o seu salário e o seu Prolabore, né? Em dois lugares, tá certo? Então, se você assume algum cargo na empresa, você coloca embaixo e não coloca em cima, tá? Você coloca em Prolabore. Quem é sócio recebe Prolabore, não recebe salário, tá? Vamos dizer que o subchefe ganha aí 3.500. Vamos dizer que os cozinheiros ganhem 2.100. Vamos dizer que os auxiliares ganhem um salário mínimo, vamos botar aí 1.700. Vamos botar que o Cumim também ganha 1.700, que o garçom também ganha 1.700 e que o caixa também ganha 1.700. Minha gente, só de folha, 43 mil reais. Porque não é só o salário, são os encargos trabalhistas que a planilha já calcula automaticamente. Como você ficou ali no faturamento do MEI, ela já está lhe enquadrando ali em MEI, tá certo? A uma porcentagem um pouco menor, mas tem como essa porcentagem diminuir quando você analisar o simulador tributário, ela vai e diminui, certo? Então, de salários vai para 26.300, mas quando soma com os encargos, o total fica 43.747. Vamos sair daqui e vamos dar uma olhada em como tudo que eu estou preenchendo reflete na sua demonstração do resultado do exercício? Gente, a DRE, ela é um demonstrativo contábil, certo? Tudo que eu estou preenchendo já está aparecendo aqui. O faturamento, ó, 307 mil. Como eu coloquei lá em prazos e estoque, que eu vendia 30% à vista, 70% a prazo, ele trouxe essa divisão de qual faturamento vai ser à vista e qual faturamento vai ser a prazo. Ele traz uma previsão dos custos, que é a soma lá das fichas técnicas, lá na planilha de faturamento. Ele traz uma previsão de impostos estaduais, que ainda não está correto, porque a gente ainda não mexeu lá no planejamento tributário, ainda vai ficar melhor. Ele traz uma previsão de inadimplência, que você pode zerar ela lá em comissões e outros custos variáveis, porque geralmente gastronomia não tem inadimplência, né? A pessoa paga na hora e pronto, a não ser que você trabalhe com eventos. Aí você pode colocar um percentual de inadimplência, que tem gente que não paga, né? E aí, muitos campos ainda zerados para preencher. Ele traz aqui mão de obra, traz aqui a retirada dos sócios, traz aqui a depreciação, o resto tudo zerado, porque não foi preenchido ainda. E ele traz aqui o lucro no final. É claro que está um lucro altíssimo, porque eu não preenchi os outros custos ainda, né? Então, vamos clicar aqui em voltar e veja que, à medida que a gente vai preenchendo, ele já vai preenchendo as outras abas, tá certo? Vamos clicar agora em fiz mão de obra, vamos clicar agora em custo fixo, tá certo? Aqui em custo fixo, a gente tem que colocar todos os gastos, tá certo? Da empresa com gastos fixos. Então, por exemplo, vamos fingir, ele traz aqui essas células em cinza bloqueadas, que são células que eu preenchi na planilha anterior de mão de obra, né? E aí ele vai trazer aqui água, 800 reais, tá certo? Vamos botar de exemplo. Como eu disse, estou inventando valores para a planilha funcionar. Luz, 2.500 reais. Telefonia, hoje em dia, ninguém gasta muito, porque hoje em dia é mais telefonia móvel. Mas vai lá que você tem um plano empresarial com internet, com vários celulares funcionando. Vamos dizer que seja 540 reais. Hoje em dia, contador cobra um salário mínimo para esse tipo de empresa. Pode ser que cobre até mais, mas é no mínimo um salário mínimo, né? O contador. Despesas com veículos, aí você vai colocar aí se você gasta gasolina e tal. Material de expediente e consumo não é insumos de pratos. Insumos de prato entra lá em faturamento. Aqui é, por exemplo, assim, todos os meses eu gasto 800 reais só com material de limpeza. Um exemplo. Aluguel, vamos botar aí um aluguel tamporoso para ser um lugar bem bonito, 10 mil reais de aluguel. Seguros, você pode fazer seguros dos seus equipamentos de cozinha, tá certo? Anti-incêndio, tudo isso, certo? Propaganda e publicidade, vamos dizer aí que você gaste 2 mil reais por mês com propaganda e publicidade, tá certo? Manutenção, condomínio, vamos lá que você gaste 1.000 reais de manutenção dos seus equipamentos. E aí tem uma coisinha bem importante, porque como esse plano é genérico, ele não traz específico para o setor de gastronomia. Aqui em outros, nessas células em branco, por favor, inclua o gás, tá certo? É um dos mais importantes, certo? Que fica faltando aqui. De repente você pode pagar também alguma empresa de segurança, né? Você paga aí alguma mensalidade
para cuidar de câmeras de tal. Então, você preencha isso aqui, tá? E aí ele vai trazer aí o total dos seus custos fixos, que já inclui a folha. Não foi tudo isso que eu acabei de acrescentar, não. Ele soma aqui tudo com a folha aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, depois que preencher os custos fixos, vamos clicar aí em voltar. O bom assim da gravação é que você pode parar, olhar de novo, parar, olhar de novo, parar, olhar de novo, certo? E agora, gente, chegou a parte mais complexa dessa planilha, que é o simulador tributário. Gente, o Sebrae, ele é tão generoso que ele trouxe um simulador tributário dentro da planilha. Ele é composto, tá certo? Por 4 ou 5 etapas. Aí você tem que ir clicando nessas setinhas aqui para poder passar nas etapas. De novo, você só consegue clicar nessas setinhas, nesses menus e etc. se você usar a planilha no Excel. No Google Planilhas, ela não funciona, tá certo? E aí aqui nós temos que prestar atenção bem direitinho no que ele explica em cada aba, tá? Então aqui você precisa escolher a sua atividade que você desenvolve, ó. Quando você clica aqui, você precisa escolher a atividade e você precisa digitar o seu faturamento aqui. Se você realiza mais de uma atividade, é por isso que ele traz essas linhas para você colocar produto, serviço, etc. Você pode colocar diversas atividades. O que é que eu aconselho? Tenta dar uma uniformizada, tenta deixar uma atividade única, para a gente colocar uma fórmula aqui, que essa planilha ela é sem senha, para ela ficar mais automatizada. Senão, toda vez que eu mudar uma coisinha no faturamento, eu tenho que vir nessa tela aqui. Mudei uma coisinha no faturamento, eu tenho que vir nessa tela aqui. Então, clica aqui em atividade e escolhe uma atividade, certo? Para Simples Nacional, ou é comércio, ou é indústria, ou é serviços. Você tem que procurar, tá certo? Aí. Para gastronomia, clica aqui em comércio e pronto. Agora, para MEI, tem todas essas categorias, tá certo? Vamos clicar aqui em comércio para gastronomia. E aí a gente clica aqui do lado de comércio. A gente vai botar assim, ó. Eu vou até dar um zoom aqui, para vocês verem, tá? Você vai clicar assim, ó, igual. Clica no botão igual no seu computador, que aí ele vai abrir o campo de fórmula. E você vem aqui e você clica aqui, ó. Onde está esse vermelho. C9. Para que eu vou fazer isso, professora? Para toda vez que você mudar em faturamento, ele mudar aqui automaticamente. Toda vez que mudar em faturamento, ele mudar aqui automaticamente. Sempre que a soma das receitas das atividades for igual à receita total, essa planilha vai ficar em verde. Ou neutra. Se ela estiver errada, ela fica assim em vermelho, porque o total tem que bater com o faturamento mensal que você botou lá em faturamento. Então já deixa essa formulazinha aí já pré-definida para toda vez que você mudar lá, que a gente vai mudar muitas vezes até alinhar o plano todo, ele já está alinhado aqui no simulador. Dei Enter, os vermelhos tudinho sumiram, aquele alerta aqui, né, que estava aqui dizendo que o faturamento estava diferente, também sumiu, certo? E aí agora a gente pode finalmente clicar para a etapa 2. Cliquei na etapa 2, ele já traz um alerta. Como eu botei um faturamento de 307 mil e tanto, né, que dá aí 3 milhões e 691 mil por ano, ele vetou a minha empresa para MEI. A etapa 2 era MEI. Aí você escolher a atividade do MEI. Se o seu faturamento for até o limite do MEI, que parece que é 81.500 por ano e que tem um projeto de lei para aumentar isso para 127 mil e tanto, aí ele deixa você fazer como MEI. Mas se não, ele já fica esse alerta vermelho aí, ó. Pelo faturamento bruto anual da sua empresa, o valor excede o valor máximo permitido pelo MEI. Pronto, você não pode ser MEI. Pula da etapa 2 para a etapa 3, certo? Aí ele chega na etapa 3 e ele pede a parte mais complexa. Gente, os valores de débito e crédito de ICMS, que é a questão da bitributação, né? Você paga ICMS na compra do insumo e ICMS na venda, certo? Que aí ele botou aqui, ó, tá vendo? A venda e a compra. Mas ele trouxe para a alíquota do Paraná. E se eu não for Paraná? Se eu for Nordeste? Eu tenho que puxar esse valor para cá. E o ideal é que você mantenha a fórmula igual CMV e aqui igual faturamento F9. Porque se você não mantiver a fórmula, ele vai dar errado o cálculo, certo? Mas isso aqui é para quem não é Simples Nacional, é para quem é lucro real, né?
que é um modelo de tributação dos mais caros do Brasil e que você tem que provar com todas as notas fiscais, aquilo que você comprou, para descontar do ICMS daquilo que você vendeu. É bem complexo, tá certo? O que é que eu sugiro? Estudar isso aqui bem direitinho. Primeiro, se o seu faturamento é superior a 4.800.000 por ano, infelizmente é essa planilha que você vai ter que usar. Então você vai ter que copiar isso aqui, essa fórmula. Eu vou fazer isso aqui a título de exemplo. Eu vou, ó, Ctrl C nela, selecionei o texto da fórmula e venho aqui, que eu tô na Paraíba, tá certo? Eu tô na Paraíba, eu não tô no Paraná. E a tabela é do Paraná, por isso que ele traz essa especificação. Eu venho aqui e eu vou Ctrl V na minha célula. E apaguei lá de Paraná, tá certo? Tenho que apagar, senão ele vai contar duas vezes. Apaguei aqui de Paraná e vim para o Nordeste, que eu tô na Paraíba, e escrevo a fórmula, igual a CMV, tá certo? Que é o custo da mercadoria vendida. Então, trago aqui, né, o para Nordeste, e se a minha alíquota for diferente, eu ainda consigo alterar aqui, tá certo? Eu ainda consigo alterar aqui. Então você tem que olhar isso lá com o seu contador, né? E aí o que é que eu sugiro para pessoas que estão fazendo TCC ou para pessoas que estão iniciando um negócio? Você acha mesmo que você vai abrir um negócio e já vai faturar mais de 4.800.000 por ano? Difícil, né? Então, se não vai, tenta dar uma ajustada, uma equilibrada no teu planejamento operacional, para que teu faturamento não passe disso e você use o modelo tributário do Simples Nacional, que é muito mais fácil, tá certo? A gente vai ter que preencher só aqui para gastronomia, porque aqui embaixo é indústria, a não ser que você seja uma indústria de alimentos. Aí você vai ter que mexer aqui em IPI. Ele vai fazer as mesmas fórmulas, já trouxe, só que aí no caso IPI é um tributo federal, então a alíquota é uma só. Você não precisa mexer. E se você for serviço, você bota aqui a alíquota do seu município, que cada município tem uma alíquota de ISS, que é Imposto sobre Serviço. Joga no Google, alíquota de serviço município tal. Ele vai trazer e você coloca ela aí, certo? Então, o mais complexo de todos aqui é o ICMS, que muda de estado para estado, tá certo? Então, você faça isso aqui bem direitinho, né? Mas eu sugiro para quem está iniciando um negócio ou quem está fazendo TCC, limitar o seu faturamento a 4.800.000 por ano para você cair no Simples Nacional, que a tributação é bem menor e o seu lucro vai ser maior. Tendo visto isso, passemos para a etapa 4 do simulador tributário, né? É só de consulta, tá certo? Na verdade, ele vai trazer agora o PIS e a COFINS. Essas alíquotas são nacionais, são padrão, tá certo? Então você não precisa mexer nelas. Há muitos anos que elas são o mesmo valor. Realmente é só para você olhar quanto você teve de débito e crédito de PIS e de COFINS, que são impostos nacionais. Novamente, eles só servem para lucro real e lucro presumido. Se você entrar no Simples Nacional, tudo isso muda. E agora a gente clica aqui na última etapa, que é total, e ele vai trazer os seus impostos, certo? Ele vai trazer o seu imposto pelo MEI, ele trava, faturamento excede o permitido. Pelo Simples, total 38.822. Pelo lucro presumido e pelo lucro real. Gente, impressionantemente falando, o Simples Nacional deu mais caro do que o lucro presumido. Interessantíssimo isso, tá certo? Então, provavelmente aqui é por conta do débito e crédito, né, do ICMS, tá certo? Então, isso aqui realmente ficou bem diferente, tá? Então, você poderia escolher o lucro presumido como o mais barato. Qual é o objetivo aqui? É um planejamento tributário mesmo isso aqui. Ele traz os 4 modelos tributários do Brasil e você vai escolher aquele que é o menor tributo para você. Você vai marcar lucro presumido, você vai botar um X aqui, tá certo? Mas assim, como a gente ainda vai mudar muito a planilha, eu sugiro ainda que a gente coloque simples, certo? Por quê? Porque o simples, qualquer coisinha que mudar, ele aumenta isso aqui, o lucro presumido, absurdamente, certo? Aumentar um pouquinho o faturamento, isso aqui vai aumentar um bocado, tá? Então vamos colocar direitinho aqui, vamos marcar aqui lucro presumido, perdão, simples, tá certo? Que geralmente é o modelo tributário mais barato. Aqui está dando mais barato o lucro presumido. E olha o lucro real, que absurdo. Pagar 72 mil de imposto no modelo de lucro real. Eu posso fazer um vídeo depois sobre os 4 modelos de tributos do Brasil, né? Mas em breve esse vídeo vai ficar desatualizado com a reforma tributária, certo?
Com a reforma tributária, basicamente vai existir o MEI, o Simples e um método só, tá certo? E ele vai unificar todos esses tributos, isso aqui vai mudar tudo, tá certo? Então vamos aguardando aí, segurando, tá certo? Informações sobre tributos, que em breve tudo isso vai mudar. Vamos marcar um X aqui no Simples, ele vai deixar em verde o modelo tributário que eu escolhi. Eu não devo escolher dois modelos tributários, senão a planilha vai dar bug. Eu quero escolher lucro presumido, eu tiro o X dali e marco aqui. Pronto. E ele vai botar na minha DRE o modelo tributário que eu escolher, certo? Eu vou deixar aqui por enquanto simples. Eu sugiro que todo mundo que faça plano de negócio como planejamento inicial faça pelo simples, tá? Mas preencha tudo bem direitinho. Com isso, ufa, terminou o planejamento tributário. Enorme, né? Então vamos clicar aqui em voltar. Vamos dar uma olhada na nossa DRE, tá certo? A gente tem aqui 307 mil de receita, de custos variáveis 129 mil. Ele entrou aqui os insumos, entrou aqui os impostos, ainda está essa inadimplência, que essa inadimplência vai sair daí já já. E ele traz os nossos custos fixos, ó. Mão de obra, retirada dos sócios, água, luz, contador, outros, né, que é o gás que eu coloquei, certo? E aí ele ainda traz um resultado líquido impressionante de 36%. Mas calma que ainda falta preencher coisa aí, tá certo? Vamos agora para simular financiamento? Só que eu preciso consultar os meus indicadores antes de simular um financiamento. Por quê? Porque o meu indicador, ele vai dizer quanto é que eu preciso de investimento. Olha, minha gente, para abrir essa empresa, eu preciso de 208 mil reais, sendo 48 mil de investimento e 159 mil de capital de giro, tá certo? Poxa, que capital de giro enorme. Tem como eu avaliar se eu posso diminuir ele? Tem. Você vem aqui embaixo em indicadores e ele traz duas formas de calcular o capital de giro. Ou pelo ciclo financeiro, que é aquela parte lá dos dias, né? Ou pelo saldo das contas do balanço. Ele vai fazer contas a receber, que é aquela parte de a prazo, mais o estoque, menos contas a pagar, que é o pagamento de fornecedores do insumo, certo? Então ele faz uma conta aqui dentro do sistema mesmo da planilha, que depois na aula de capital de giro a gente vai falar sobre como fazer essa conta própria, e ele traz os dois modelos. Aí você marca um X na opção que é mais barata, claro, tá certo? Então vamos viabilizar aí o nosso plano de negócio, vamos deixar um X aqui em saldo das contas do balanço. Com isso, eu vou diminuir ali o meu investimento para 165 mil reais. Aí você tem que decidir quanto eu tenho de capital próprio e quanto eu vou botar de financiamento. Digamos que você comece a empresa com 15 mil. Eu tenho 15 mil para investir na empresa, ou eu tenho 60 mil para investir na empresa. A diferença é o que você tem que botar lá em financiamento. Pessoal de TCC, seja o mais realista possível. Se vocês querem abrir o negócio de vocês e você só tem R$ 1.000, bota tudo em financiamento e deixa só R$ 1.000 de capital próprio. Se você tem só 5 mil, bota só 5 mil. Você tem que ser realista, tá certo? Então, olhando aqui, vamos dizer que eu tenha 15 mil para abrir meu negócio? 15.938 e pouco. Eu vou botar 165 mil lá na planilha de financiamento. Agora, isso também depende se você vai conseguir o financiamento. Vamos sair um pouco aqui da planilha, vamos dar uma olhada em conteúdo útil, né? Nós temos, pelo menos aqui na Paraíba, nós temos um programa chamado Empreender Paraíba, que é um programa de incentivo ao empreendedorismo do governo do estado, tá certo? Nós temos linhas de crédito para pessoas jurídicas de até, vamos ver aqui, certo? No simulador do Empreender Paraíba, vamos ver qual é o valor máximo, né? Empreender pessoa jurídica, até 100 mil reais. Essa é a melhor taxa de juros que tem para conseguir dinheiro para empreendedorismo na Paraíba, que é 0,90% ao mês, tá certo? Então, como é que eu vou botar lá 150 mil se aqui eu só consigo 100 mil? Então, vamos ser realistas, tá certo? Vamos procurar dados realistas. Entra no site do BNDES, do Banco do Nordeste, no site do seu banco, que você já tem linha de crédito. Fala com o seu gerente se você é um empreendedor. Pergunta quanto de financiamento você precisa. Lembrando que se você já tem uma empresa, você não vai precisar tanto assim desse dinheiro. Você tem que avaliar, tem que olhar lá a planilha de investimento e dizer assim, eu botei isso e isso, mas isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho. Na verdade, eu só preciso de X. É uma coisa à parte. Porque plano de negócio é para quem está iniciando, para quem está começando. Então, você vai ter que avaliar esse dinheiro que você precisa, né? De repente, uma expansão, aí você coloca só os dados só da expansão, né? Mas vamos colocar 100 mil, certo?
Vamos colocar 100 mil? Vamos colocar 100 mil lá, né? Aqui. Então, eu vou voltar aqui e eu vou seguir ali o Empreender Paraíba no simulador de financiamento, tá? Eu vou colocar aqui, ó, valor a financiar, eu TC6 na Paraíba, tá? Eu, por favor, peço que todos coloquem valores, né, associados ao Empreender Paraíba, vai ser a sua fonte de referência, tá? Então, nós temos aí um valor a financiar de 100 mil, o Empreender Paraíba dá uma carência de 6 meses, e o prazo incluso a carência é de 36 meses, que é 6 mais 30, tá tudo lá no simulador. É só você olhar aqui, ó, carência é 6 e parcelas 30, então 30 com 6, 36. Você escreve aqui 36, tá certo? E a taxa de juros dele, hoje, eu vi isso hoje, no mesmo dia que eu tô gravando, é de 0,90% ao mês. Tá dando aí uma parcela de R$ 3.875 para tirar 100 mil de financiamento, tá? Aí você pode conferir aqui, ó. Você bota aqui valor pretendido, os 100 mil, que é o máximo, R$ 3.817,56. Ficou parecido, né? A taxa ainda é um pouco menor. Vamos ver se é 0,89. Vamos ver se é 0,89, tá? Deu 3.870. Ainda é menor ainda. Vamos ver se é 0,79. 0,79. 3.813. Então, provavelmente é 0,80, tá? 0,80. 3.819. É por aí, certo? Então, a gente deixa aproximado com o resultado ali. Você vai ajustando a taxa e deixa aproximado. Lembrando que você tem que botar a taxa do seu banco, tá? Você tem que colocar aqui os dados do banco e a parcela aqui tem que bater com a parcela que o seu banco der. Ele traz aqui a planilha de amortização todinha, ó, como você vai amortizar. Se você tiver 2, 3 financiamentos diferentes, existem vários locais para colocar, tá certo? Aqui. Geralmente eu só trabalho com um financiamento, que é a fonte do Empreender Paraíba. Terminou aqui, tá certo? Clica aqui em comissões e outros custos variáveis. É aqui que a gente vai tirar aquela inadimplência. Geralmente, gastronomia não tem inadimplência, a não ser que você seja eventos. Aí você mantém a inadimplência. Chega aqui embaixo, ó, previsão de inadimplência, tchau, 1,5%. Ele vai tirar de lá da DRE. Agora, bora ver aqui, comissões, né? A gente não paga 10% de comissão ao garçom? Comissão aos garçons, que hoje em dia é dividido com a equipe da cozinha, em cima de 100% do faturamento, 10% de comissão. Ele vai calcular a comissão da equipe. Cartão de crédito, maquineta, certo? Como foi que eu coloquei lá? Que 70% do meu faturamento é crédito, lá em prazos e estoque. Então, o que eu botei lá tem que bater aqui. 70% do faturamento é no crédito e digamos que a minha maquineta cobre 2,5% para ela, certo? Das vendas em cima do crédito. E aí você tem várias linhas para preencher. Você tiver várias maquinetas, maquineta de crédito é uma, maquineta de débito é outra, né? Então você preenche aí, tá? Basicamente você tem que pesquisar a taxa da maquineta para fazer isso, tá? Terminou aqui comissões, que realmente é bem simples. Agora chegou a fase boa, a fase de analisar. Vamos olhar a nossa DRE? A gente tem aqui uma DRE de 307 mil. Lembrando, tudo isso é simulado, tá? De verdade, tá tudo errado, né? Tá só para a planilha funcionar que eu botei. Quanto mais alinhada você e pesquisada você colocar suas informações, mais verdadeira e fidedigna vai ser a sua planilha. Então, a receita total, os custos, né? Ele trouxe os impostos, as comissões aqui, ó, cartão de crédito, todos os custos fixos, tá certo? Resultado, financiamento, tudo. E aí ele traz um resultado líquido financeiro de 77 mil, que é o equivalente a 25%. Isso está longe da realidade do mercado, certo? Geralmente os nossos custos variáveis, né, eles ficam aqui, tá bem alto esse, né, em torno de 40%. Mas quando você chega em custos fixos, mão de obra, é enorme. Isso aqui também só para 40%, e aqui tá bem baixinho, certo? E aí você acaba tendo um resultado líquido de 25%. Hoje em dia, no setor de gastronomia, você conseguir 20% de lucro é luxo, tá certo? Então, você vai ter que ver se isso aí está fidedigno ou não. Então, tem uma aula que eu pretendo gravar que é sobre a média desses indicadores no setor. Quanto é atualmente a média desses indicadores no setor.
Estrutura da DRE é ok? Por aqui você pode identificar erros. Eita, não zerei minha inadimplência. Eita, cadê os impostos que não calculou? Então você identifica erros. É só você analisar minuciosamente cada uma das linhas, certo? E aí, gente, com base nisso, né? Aí, gente, essa planilha de sazonalidade, ela traz a sazonalidade dos diversos anos. Mas você só precisa mexer aqui no primeiro ano, que o resto ele mexe automaticamente. Onde é que você precisa mexer? Basicamente nessas três linhas. O resto pode ver que é tudo cinza, certo? O que é que você vai colocar aqui nessas três linhas? Três conceitos. Estágio de crescimento da atividade, que é o crescimento gradual da atividade. Então, por exemplo, eu vou começar a minha empresa com 50% da ocupação, certo? Depois eu aumento para 60%, depois eu aumento para 70%, depois eu aumento para 80%. Cada mês eu vou crescendo até que eu tenha 100% da minha ocupação. Ou você pode começar já bombando. Isso aí não necessariamente tem que ser mexido, né? Mas quanto mais realista, melhor. E a sazonalidade é aquela história, minha gente. O setor de gastronomia funciona muito mais em férias, festividades e tal, do que nos outros meses do ano. Então vamos dizer aí que fevereiro eu estou rodando a 80%, março também, abril também, maio também. Aí quando chega junho eu rodo a 100%, julho eu rodo a 120%. E aí quando volta agosto eu estou rodando a 80%, setembro também 80%, outubro 90%. Quando chega em novembro, dezembro já tem confraternização, tá certo? E aí em dezembro eu estou rodando a 120, né? 110, tá certo? E em fevereiro eu vou cair para 80 de novo, certo? Então, é aquela sazonalidade. E a variação do custo fixo? A variação do custo fixo é que a cada 12 meses o nosso custo fixo aumenta. Você pode seguir aí pela inflação. Vamos botar que a cada 12 meses o nosso custo fixo aumenta 10%, certo? Botei aqui no último mês, certo? 10%. Então, você vai fazer isso e ele replica isso para todos os anos. Não precisa mexer, certo? Ele replica isso para todos os anos, exceto a variação do custo fixo. Você vai ter que vir aqui e colocar no último ano 10%, certo? Aí no terceiro ano também aumentou o custo fixo. Aí no quarto ano também aumentou o custo fixo, certo? E por aí vai, certo? E no quinto ano, que é o último, também aumentou o custo fixo. Mas não necessariamente você tem que mexer nisso aqui. Realmente ele é bem complexo. Mas você pode dar uma estudada e ele está fazendo uma simulação de quanto vai ser, por exemplo, o seu orçamento em janeiro de 31, se você tiver essas alterações, né, de preços, tá? E de gastos. Você clica aqui em voltar e agora vamos analisar, agora é só se deleitar, certo? Vamos analisar a nossa planilha de indicadores. Veja que preciosidade, como é raro encontrar uma planilha gratuita com tantas funcionalidades. Ele traz aqui os recursos necessários, 100 mil de financiamento, 50 mil de capital próprio, divididos em 101 mil para capital de giro e 48 mil para investimento. Ele deu uma mexida aqui, mas o capital de giro continuou alto. Professora, como é que eu faço para diminuir esse capital de giro? Lá em prazos e estoque, certo? Alguma coisa que tem que mexer lá. Deixou o prazo do cliente alto demais para ele pagar, né? Diminuir a quantidade de aceitações no crédito, aumentar o prazo de fornecedor. Tudo isso faz o capital de giro diminuir. Aqui ele traz um resuminho da nossa DRE, né? Os principais indicadores. E aqui ele traz o nosso ponto de equilíbrio. Vê que preciosidade, minha gente. O que é o ponto de equilíbrio? É o mínimo que você precisa vender para não ter nem lucro e nem prejuízo. Eu preciso faturar no mínimo 5 mil por dia para não ter prejuízo operacional. Agora, para pagar 5.500, agora para pagar aquele financiamento, eu preciso vender 5.800 por dia, que é o mesmo do ponto econômico. Para mudar aqui o ponto econômico, você tem que mexer aqui nesse lucro desejado. Ah, eu quero um lucro de 30 mil reais. Você bota aqui e ele vai dizer quanto é que o seu ponto de equilíbrio tem que ser para alcançar aquele lucro que você quer, certo? Então você tem que mexer aqui e aqui ele mostra o gráfico do ponto de equilíbrio operacional, certo? O foco é esse ponto de equilíbrio financeiro aqui. Você bater na meta de 5.849 de faturamento diário, você consegue pagar todas as suas dívidas, né? Então isso aqui é importantíssimo, tá? Estoque, né? Ele está dizendo que a rotação do estoque está dando somente 0 dias. Isso é um ponto de análise de crítica da planilha.
Você não pode rodar seu estoque todo dia. Tem alguma coisa errada aqui. Então tem que olhar lá em estoque, combinar com o faturamento e ver, poxa, eu estou gastando 80, vamos ver aqui quanto é que é de gasto. 160 mil, mas parece que 90 mil é que é de insumos, né? Eu gasto 90 mil de insumos por mês. 90 mil de insumos por mês dá 22 mil e tanto por semana. E eu botei lá em estoque inicial 17 mil e pouco. Então, por isso que a rotação tá baixa, certo? Tem que olhar isso, né? Tem que olhar isso aqui. Isso aqui é um ponto de crítica, ou seja, de erro na planilha. A planilha foi preenchida errada nessa parte de estoque. A rotação do estoque deveria ser próximo de 7. Ou seja, eu rodo o meu estoque completo a cada 7 dias. Né? Esse que foi o que eu botei lá. A rotação do estoque ela tem que bater com isso aqui, tá? Bater lá com a compra do estoque médio, né? A cada 7 dias. Margem de contribuição altíssima, lembrando que é um exemplo fictício. Lucratividade de 21%, né? Ou seja, quanto o seu lucro, tá certo? Você retornou do seu investimento, então o valor do seu investimento retornou 21% de lucro, né? Anual. Rentabilidade, você tem aqui uma média mensal de 42% e em 5 anos 71 mil por cento. Isso aqui realmente é fictício porque está fora. Payback de 6 meses, você já vê que a planilha é fictícia. Como é que você vai retornar o seu investimento em 6 meses? Grau de endividamento de 66%, ou seja, para cada R$ 1 investido, 66 centavos são dívidas. E aqui ele traz a sua taxa interna de retorno altíssima e o valor presente líquido altíssimo. Essa taxa mínima de atratividade é o mínimo que você aceita de retorno. Você tem que botar aqui, digitar aqui no lugar desses 11,35. Digite 15%. Por quê? Porque é a taxa Selic atual. Eu sugiro que você sempre digite a taxa Selic anual, certo? Atual. Que é o que você consegue de média de investimento no mercado financeiro. Para que eu vou abrir uma empresa que me dá 10% de retorno ao ano se eu consigo fazer um investimento no mercado financeiro com o mesmo dinheiro e ganhar 15%? Certo? Então, você tem que colocar isso aí nessa taxa mínima de atratividade. Pode ver que ele mudou, né? A taxa interna de retorno e o valor presente líquido com base nessa alteração da TMA. Mesmo assim, o valor presente líquido, que é o valor de saldos de caixa líquidos após todos os gastos que você acumula ao longo de 5 anos, ele é altíssimo. Realmente um projeto altamente viável, lembrando que isso é fictício. Por fim, ele traz uma análise de sensibilidade. Se eu aumentar o meu preço em 10%, o meu lucro mensal vai para 107 mil. Se eu aumentar minhas vendas em 10%, o meu lucro vai para 91 mil. Se eu diminuir o custo da mercadoria em 10%, o meu lucro vai para 85 mil. Se eu reduzir meu custo em 10%, o lucro vai para 83 mil. E se eu der um desconto de 10%, o meu lucro vai para 46 mil. Veja como é sensível a desconto o setor de gastronomia. Esse tópico aqui ele é importantíssimo para você decidir o desconto. Você pode mudar aqui a porcentagem, tá? Se eu der 15% de desconto, eu posso estar no prejuízo de repente, certo? Então isso aqui é interessantíssimo para você definir o seu valor máximo de desconto que você pode dar aos seus clientes de acordo com a sua meta de lucro. E claro, tem que bater o ponto de equilíbrio, né? Então, veja que preciosidade, minha gente, essa planilha. Foi um vídeo longo aí, em torno de 1 hora, certo? Um vídeo longo, em torno de 1 hora, mas foi excelente, né? Foi esclarecedor. E realmente eu digo a vocês que se você preencher essa planilha da forma mais fidedigna possível, você vai conseguir um resultado excelente para avaliar se a sua empresa ela é viável ou não. Este é um vídeo da série Plano de Negócio do Gestão na Gastronomia. Tenha lucro nas suas operações gastronômicas e conte sempre com a gente por aqui.